Shalom, Haverim, tudo bem, gente? Voltemos aqui com o nosso vídeo de número 2 para atender a expectativa do nosso querido Adilson Júnior em nossa resposta ao seu comentário em um diálogo nosso do YouTube, ok? Vamos aqui ao texto do nosso querido Adilson. Você disse, no caso eu, curioso é o pai estar com esse livro na mão, sendo ele mesmo a pessoa que estabeleceu o plano de redenção que só o filho pode executar, né? Só pode ser executado pelo filho. Aí a resposta dele, exatamente, só o Filho de Deus poderia fazer isso, visto que estava comprando algo que uma criação de Deus, um humano perfeito, Adão, perdeu. Logo, só outra criação perfeita de Deus poderia comprar aquilo que Adão perdeu. Como dito acima, apenas Jesus poderia pagar com seu sangue esse sacrifício. Um ser espiritual tornando-se humano e pagando a redenção. Isso só demonstra que Jesus não é igual ao Pai. Vamos lá, agora vai aqui os nossos comentários, né? Quanto à sua frase, logo só outra criação perfeita de Deus poderia comprar aquilo que Adão perdeu, já trabalhei no bloco anterior, que é sobre Yeshua não ser a criação de Deus, mas ser o governante da criação de Deus. Então, Yeshua não é a criação perfeita de Deus. Tá? A criação perfeita de Deus tem um governante que é Yeshua, é ao contrário. Então não vou trabalhar aqui para não ser redundante. Porém, tem um equívoco que cria mais raiz quando você diz que um ser espiritual tornando-se humano e pagando a redenção não pode ser igual a Deus. Aí é o seguinte, a Deus, nem eu, nem Yeshua estamos dizendo que o próprio quis ou planejou ser igual a Deus. Atenção, obrando na cruz. Obrando na cruz. Atenção, obrando na cruz. É justamente aqui que, repito, no trabalho da redenção, pai e filho são diferentes. E aqui, este menor do que aquele. No demais, não. Yeshua é igual a Deus. No trabalho da redenção, não. Mas no demais, sim. Yeshua é igual a Deus. Interessante seria ver o que o próprio Filho disse em João 5,19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: Na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer alguma coisa. Uau, olha a dependência do filho. Se não ouvir fazer o pai, ou seja, se ele não vê o pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Uma dependência aqui em cima e uma igualdade aqui embaixo? Que conversa é essa? Era justamente aqui que Yeshua poderia corrigir o pensamento dos judeus relatado no verso anterior, que diz: Por isso, pois, os judeus ainda procuravam matá-lo, porque não somente quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Ora, que coisa estranha. Que coisa estranha. Portanto, ao reler o verso 19, Yeshua poderia apresentar uma diferença entre ele e o Pai, se colocando numa posição inferior, como ele faz em outros eventos devido sua missão, não sua natureza, não sua essência. Mas ele faz justamente o contrário. Todas as obras que o Pai faz, eu faço igualmente. O texto mostra uma dependência e uma igualdade. O texto fecha com uma igualdade. Em obras, ele poderia ser menor também. Pelo menos aqui, para combinar com João 5,19. Ok? Ou seja, achamos mais uma igualdade entre pai e filho. Obras. Então, igual em essência, igual em natureza, igual em obras, por aí vai. Muito bem. Outro texto muito contrariado por vocês antes de divindade de Yeshua é João 10,30, cujo contexto resolve o que Cristo acha de si mesmo. Carson, ele vai... Olha o que ele falou em seu comentário. Eu tenho esse comentário aqui no aplicativo. Sobre João 10, 34 e 36. Jesus não está usando esse argumento para provar que ele é Deus ou Filho de Deus, no sentido pleno proposto neste Evangelho. Prestem bem atenção no que o D.A. Carson está falando para nós. Yeshua aqui em João capítulo
10, versículos 30 a 36, não está defendendo que ele é Deus, ou Filho de Deus, no sentido pleno proposto nesse Evangelho. Logo, esse Evangelho apresenta Yeshua como Deus no sentido pleno. Ué, e aí? Vai discutir com um camarada? Sabe quem é Carson? Sabe quem é esse camarada? Muito bem. Nesse caso, porque, assim, eu tenho que citar fontes. Não tem jeito. Nesse caso, a argumentação não teria mérito. Realmente, não teria mérito. Antes, ele reconhece que ainda não se cogitou o ódio de seus oponentes. No calor de sua oposição aos que ouvem Jesus dizer, agora prestem atenção. Eles estão se faz igual a Deus. E parcialmente errados. Esse fato não cria um Deus rival. Não é um outro Deus. Há só um Deus. Há um só Deus. Yeshua não estava criando outro Deus. Há um só Deus. E quem é esse Deus? Ele! Yeshua é esse Deus. Gente, ele mostra um texto. Ele mostra um único texto dizendo que Deus é uma só pessoa. Deus é uma só pessoa. Ele mostra um texto. Só isso. Tá bom? Só isso. Prestem bem atenção, não se confundam. Eu quero um texto dizendo que Deus é uma só pessoa. Uma só pessoa. Tá bom? João 17,3 não atende essa minha pergunta. Ok? Ali fala de um único Deus verdadeiro. Mas não fala que esse único Deus é uma única pessoa. Ali fala que o Pai é o único Deus verdadeiro. Mas não fala que esse Deus é uma única pessoa. Presta bem atenção, gente. Tem muita diferença nisso aí. E profundamente enganados, eles não entenderam o sentido de suas próprias escrituras para ver como elas estão vendo aqui, ó. Gente, é um documento traduzido, tá? E às vezes vem discordância de gênero. Aí, ó, eles, né? As próprias escrituras, né? As cumpre. Perdão, aqui é Cristo, tá? Para ver como ele as cumpre. Como Cristo as cumpre. Ok, certo. Nem conhecer a Deus bem o bastante para perceber que a revelação que ele é e traz está em continuidade com a revelação de Deus já provida. E é o ápice dessa revelação. Vou pegar um líquido aqui, gente. Que eu sei que vocês vão pegar no meu pé. Né? Cadê a água? Tô com um suco aqui, ó. Tá bom? Bom, e aí? Não tenho o que comentar mais aqui. Tá claro. Deixa eu ver se isso aqui eu vou comentar agora. Sim, eu creio que dá tempo. Agora, esse bloco aqui, ó Deus, que você comentou, né? Mas como você tomou liberdade em me fazer uma pergunta, também irei fazer uma. Pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade de fazer perguntas, etc. Eu já te deixei à vontade aqui no meu canal, tá bom? A doutrina da Trindade ensina que Jesus era 100% Deus e 100% homem na Terra, chamada de união hipostática, dupla natureza de Cristo. Ou seja, Jesus na Terra era o Deus Todo-Poderoso. Minha pergunta é a seguinte: se Jesus era 100% Deus na Terra, sendo Deus Todo-Poderoso, como é possível existir alguém maior do que Ele? Como é possível existir alguém maior do que o Deus Todo-Poderoso? João 14, 28. Responda, por favor. Ô, Adeilson. Presta atenção no que eu vou te falar aqui. Eu não estou falando de trindade com você. Eu estou falando da divindade do Filho. Eu não vou tratar de trindade. Eu vou tratar da divindade do Filho. Essa eu não arredo o pé. Deixa eu te falar um negócio aqui, Adeilson. Sério. Para negar a divindade do Filho, é preciso negar o Novo Testamento. Tá bom? Para negar a divindade do Filho, tem que negar o Novo Testamento.
Ok, Tsi? Ok? É impossível ter o Novo Testamento em mãos e negar a divindade do Filho. Ok, gente? Prosseguindo. Antes de explicar para vocês mais detalhes do vídeo 2, 3 e 4, já estou dizendo para vocês. Quem negar a divindade do Filho precisa trocar de testamento. Ok, gente? John MacArthur diz sobre João 14, 28. A declaração de Jesus. Pausa. Esse documento também veio de tradução, tá? Então, vai ter algumas coisas aqui que vai ficar meio sem nexo, mas dá para compreender. Pai maior do que eu, tá vendo? Tem sido mal representado por grupos heréticos, incorretamente para afirmar a inferioridade do Senhor para o Pai. Ora, Jesus não iria se retratar e negar a plena igualdade com o Pai, depois de ter afirmado repetidamente sua divindade. Por exemplo, em João 5, 17 e 18, 8, 58, 10, 30 e 14, 9. Eu sei que todos esses versos são contestáveis, entre aspas, né? Mas tudo bem. Para que assim o Senhor não estava falando aqui de sua natureza divina essencial, tá vendo? Fica meio sem sentido, traduzido, fica meio sem sentido, mas dá para compreender. Mas se o papel, olha só, vamos lá. Para que assim o Senhor não estava falando aqui de sua natureza divina essencial, mas seu papel submisso durante seu ministério na terra, foi o que eu te falei, ó Deus. Sobre ser e essência do Pai e do Filho, eternamente o mesmo, mas em papel e função, quando eu falei de ofício, eu queria me referir a isso aqui, ó. O Filho submetidos à vontade do Pai na encarnação, ok? A declaração de Cristo reflete a perspectiva de um humilde servo, um papel que ele teve durante o seu tempo aqui na Terra. Ele havia dito no início do Evangelho de João, engraçado esse piada em inglês, she é ela, né? He é ele. Estranho isso aqui. Ele havia dito no início do seu Evangelho, estranho, tudo bem. É verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada de si mesmo, mas o que ele vê o Pai, né? Porque tudo o que o Pai faz, estes também o Filho o faz da mesma maneira. Isso aí as referências. Grifo nosso. Tá vendo? O que John MacArthur está dizendo é que Yeshua não está mostrando inferioridade contra sua natureza e essência, mas a submissão dele para ele cumprir o seu papel aqui na Terra. Basicamente isso. Tá bom? Então, assim, eu não estou sozinho. Se eu ter que citar fontes, eu cito. Não tem problema, eu cito fonte. Eu não vou me escorar desses camaradas, a não ser se eu não sou uma autoridade na área. Se eu não sou uma autoridade na área, eu tenho que citar fontes. E estou citando fontes aqui, para pelo menos vocês verem que eu não estou sozinho. Tá bom? E olha que eu gosto de ficar sozinho. Eu gosto. O que podemos ainda anexar ao nosso entendimento de João 14, 28? Declarações encontradas em passagens como João 14, 28, indicando que Yeshua era menor do que Deus. Ou em Marcos 13, 32, onde Yeshua fez um comentário de que ele mesmo não sabia em que dia seria a segunda vinda, devem ser entendidas à luz do que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Filipe sobre a autolimitação de Yeshua durante o seu tempo aqui na Terra. Gente, olha só, eu vou terminar esse vídeo aqui, porque esse texto é espetacular. Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o versículo 8. Acho que é 8, né? Eu vou fazer um vídeo só sobre esse texto aqui. Ou talvez eu emende numa outra parte, né? Mas tudo bem, de repente eu faço 4 ou 5 vídeos. Que aqui eu não consigo precisar para vocês, porque a gravação está em andamento, eu não consigo precisar para vocês isso. Mas no próximo vídeo eu vou tratar desse texto aqui. De Filipenses capítulo 2, versículo 6, 7 e 8. Tá bom, gente? Então, até o próximo vídeo aí. Shalom, Haberim.